200 anos redondos ontem à noite. 200 anos ontem à noite. Tá bom. Talvez não tenha sido de noite. Não, com certeza não foi de noite, foi de dia. E talvez também não tenha sido exatamente no dia 25 de julho. Mas o fato é que se estabeleceu que o dia 25 de julho de 1824 foi o dia que marcou a chegada das primeiras 39 famílias de alemães ao Rio Grande do Sul, dando início definitivo ao ciclo da imigração alemã para o sul do Brasil, o ciclo que mudou definitivamente toda a história do Rio Grande do Sul e, de certa forma, a história do Brasil. Quem estabeleceu que foi exatamente no dia 25 de julho de 1824 que esses primeiros alemães desembarcaram às margens do Rio dos Sinos foi um cara chamado Daniel Hildebrand, mas ele escreveu em 1850 e se baseou em várias cartas que dão a entender que talvez esse dia tenha sido 23 ou 24, mas o dia 25 de julho marcou definitivamente o desembarque de todas essas famílias que chegaram, como eu já falei, para mudar para sempre a história do Rio Grande do Sul. E ontem se comemoraram esses 200 anos redondos. Portanto, nesse último episódio da série SOS-RS, eu quero falar sobre a longa, tortuosa, vitoriosa, incrível e épica história da chegada desse povo ao sul do Brasil. É uma história que começa muito antes e é uma história que ainda não tem data para acabar. E faz todo sentido incluí-la no bojo desse SOS-RS, porque tanto São Leopoldo quanto Novo Hamburgo foram duramente atingidas pelas enchentes que chegaram no Rio Grande do Sul há quase que redondos 3 meses. Sim, a enchente começou há redondos 3 meses, porque a enchente se inicia lá em cima na Serra Gaúcha por volta de 25, 26, 27 de abril de 2024 e fica nítido que havia chegado devastadoramente no dia 2 e 3 de maio de 2024. Portanto, maio, junho e julho de devastação no Rio Grande. Devastação que já diminuiu, mas que ainda deixa marcas profundas e que deixou marcas muito intensas em São Leopoldo, em Sapucaia, em São Sebastião do Caí, lugares que foram ocupados por esses imigrantes alemães. Eu teria muita coisa mesmo para falar sobre esse ciclo migratório, mas como eu encontrei um livro genial aqui, Indústria de Ponta, a história da industrialização do Rio Grande do Sul, escrito pela extraordinária Paula Teitelbaum e pelo magnífico Eduardo Bueno, eu acho que eu vou preferir ler para você o que está nesse livro, que foi publicado pela Fiergs, sob os auspícios da Fiergs, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, e que não foi posto à venda, mas que você, como vai ficar apaixonado por isso, pode encontrar aí nos sites de livros usados, porque teve gente que recebeu, não quis, muito provavelmente porque não sabe ler, e aí vendeu e se encontra, felizmente, né, para quem realmente quiser possuir essa obra definitiva, cuja leitura agora eu vou iniciar. As margens da industrialização. Note que, genialmente, as margens não estão craseadas, portanto, são as margens que deram início à industrialização, de certa forma, do Rio Grande do Sul. Os mesmos sonhos, as mesmas promessas, o mesmo oceano revolto, a mesma barra diabólica, o mesmo porto, que ainda era pouco alegre. A diferença é que para os alemães recém-desembarcados no Trapiche, localizado em frente à Praça da Alfândega, na capital do Rio Grande do Sul, aquele não era o ponto final de uma viagem sem volta. Era apenas uma escala. Em breve, lanchões os levariam a serpentear pelos sinos, e eles seriam largados nas barrancas que viu nascer São Leopoldo, assim batizada, em homenagem à imperatriz Dona Leopoldina, mulher de Dom Pedro I, que aliás morreria dali a 2 anos. Meses antes,
na velha Germânia, mal recuperada da invasão napoleônica, que destruíra não apenas o que hoje é a Alemanha, mas boa parte da Europa, e onde a Revolução Industrial já cochichava que a máquina tinha vindo para substituir a mão, aqueles homens tinham preferido escutar um outro sussurro. Quem quiser viver uma vida mais feliz, deve viajar para o Brasil. O convite aliciante fora feito e fazia parte da estratégia do Major Jorge Antônio Schaeffer, encarregado por Dom Pedro I e mais especificamente por José Bonifácio a recrutar alemães para a agricultura e para a guerra. Em Hamburgo, Schaeffer havia publicado o livro Brazilian, listando as vantagens de se partir para a América. Com a independência, era preciso implementar a colonização na região sul do recém-surgido Império, uma zona fértil em conflitos. Para atrair colonos, foram oferecidos então 77 hectares de terra virgem por família, ferramentas, gado, sementes e auxílio financeiro nos primeiros anos, além da isenção de impostos por outros 10 anos. Mas havia um preço a pagar. Por exigência do governo alemão, aqueles que partissem oficialmente rumo ao Brasil tinham que renunciar da sua cidadania. Era uma viagem só de ida. A primeira leva trouxe 6 famílias e 4 solteiros. À margem do Rio dos Sinos, os colonos esperaram por mais de um ano até que suas terras fossem demarcadas. E foram demarcadas de forma, agora sou eu falando, de forma totalmente desigual. Aqueles que tinham um pouco mais de poder e ligações perniciosas com Schaeffer e com os órgãos oficiais da imigração alemã receberam muito mais do que 77 hectares e vários outros receberam menos que a metade. Alguns receberam terras férteis, outros receberam terras inférteis. Eles aguardaram sob as condições mais precárias, submetidos ao clima temperamental. Era inverno, né, quando eles chegaram. Em casas de troncos, folhas e galhos. Eram imigrantes que logo viriam em maior número e se constituíam de sapateiros, ferreiros, serralheiros, celeiros, carpinteiros e tecelões. Artesãos que não só se contentaram em lavrar a terra. No livro clássico, O Trabalho Alemão no Rio Grande do Sul, Aurélio Porto afirma que o primeiro sopro de indústria surgiu em São Leopoldo já em 1825, quando um certo Luiz Rau, fabricante de couro, ergueu ali o primeiro curtume da região. O primeiro curtume que daria início à fértil indústria coureira do Rio Grande do Sul, né, que iria resultar no primeiro grande surto da indústria calçadista, que durante um bom tempo movimentou São Leopoldo e Novo Hamburgo até se transferir para a China, eventualmente levada para a China pelos próprios donos das empresas, né? Porque lá encontraram incentivos e barará, né? Em 1829, 4 anos depois, já havia mais 7 curtumes na região. Nesse mesmo ano, já existiam em São Leopoldo 8 moinhos de trigo, uma fábrica de sabão, um engenho para lapidação de pedras e até uma oficina de tecelagem. Em 1830, a primeira etapa da imigração oficial alemã no Brasil encerrou-se em meio a denúncias de corrupção e total desordem. Nessa época já haviam chegado à região cerca de 5.000 alemães que colonizaram praticamente todo o Vale dos Sinos, desafiando a mata e exterminando os bugres. E os bugres, como eram então chamados os indígenas, basicamente do grupo Caigangue, que viviam ali, né? Foram exterminados por pessoas que eram contratadas para matá-los, os bugreiros, né? Que os expulsaram então por os rigores da serra, que seria ocupada depois, em 1875, pelos italianos, que se viam na circunstância de fazer a mesma coisa, contratar assassinos profissionais para desalojar os indígenas daquelas terras que sempre haviam sido deles. Em 1800, eles deram início às colônias de Novo Hamburgo, Dois Irmãos, Campo Bom, Ivoti, Estância Velha e Sapiranga.
A imigração alemã só recomeçaria com o fim da Revolução Farroupilha em 1845. A partir de então, apesar das restrições de Bismarck a partida de imigrantes, justamente porque foi informado de que esses caras vinham para o Brasil, não recebiam praticamente nada daquilo que lhes foram prometido e viviam em condições das mais árduas, proibiu que imigrantes do Império Alemão, recém-formado, em 1870, viessem para o Brasil. Eles se instalaram às margens de outros formadores do Guaíba, onde já haviam núcleos de colonização açoriana, em Montenegro e São Sebastião do Caí, duas cidades duramente atingidas pelas enchentes. Em 1874, mais de 30 indústrias do Rio Grande do Sul eram dirigidas por alemães, não apenas na zona colonial, mas também em Pelotas, Rio Grande. E Porto Alegre começava a se transformar em uma cidade sob forte influência germânica, na arquitetura, nos costumes e, evidentemente, na indústria, né? Tem aqui, uma viagem sem volta. A foto de 1883, cara, olha essa foto que faz parte do Museu da Imigração de São Leopoldo, mostrando as condições no que essas pessoas viajavam. Eles viajavam na coberta do navio, não tinha camarote, não tinha nenhum camarotes, não tinha nenhum lugar onde eles pudessem se instalar. Eles viajavam ao sabor do tempo, das intempéries, da chuva, do vento, do sol causticante, numa viagem que chegava a durar 3 meses. A primeira, você sabe todos os detalhes da primeira viagem dessa leva, dessas 39 famílias, né? Foi uma viagem terrível, de 3 meses, né, que aportaram primeiro em Santa Catarina, entraram pela chamada Barra Diabólica do Rio Grande, subiram toda a Laguna dos Patos, que se chama de Lagoa dos Patos, cruzaram o Guaíba, pararam justamente onde hoje é o centro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, ficaram ali por 1 ou 2 dias e no dia 22 ou 23 de julho de 1824 embarcaram nesses lanchões que serpenteavam lentamente numa viagem que chegava a durar 10 horas até as barrancas de São Leopoldo. São Leopoldo já tinha sido ocupado pela Feitoria Real da linha Cânhamo, quando o Portugal, e no caso o Brasil, esclarecidamente plantavam cânhamo, essa erva sagrada, essa planta sagrada, que também produz uma certa outra erva, mas que produz fibras naturais extraordinárias para fazer velame. E havia ali uma feitoria, numa parceria público-privada, de produção dessa fibra, que foi desativada para que os alemães se instalassem ali, nessas terras que, como eu falei, foram distribuídas de forma muito desigual. Aqueles que tinham alguma conexão maior com esse Mazor Schaeffer, que comprovadamente a fumaça densa da corrupção o envolvendo, fica claro que o livro dele era um livro aliciante, fica claro que ele tinha outros interesses por trás, e fica claro que, na verdade, ele vinha trazer soldados para lutar. O Rio Grande do Sul ainda era quase uma fronteira em armas, vai começar em seguida a Guerra Cisplatina, né? O Dom Pedro I estava chegando no Rio Grande do Sul em 1826, quando recebeu a informação da morte da Imperatriz Leopoldina, né? Meio que provocada por ele, né? Porque ele vinha para combater na Guerra Cisplatina e ele queria que esses alemães fizessem parte do exército que ia enfrentar os espanhóis, né? Já não eram mais espanhóis, eram argentinos, quase uruguaios. Já o Uruguai ainda nem existia, era a província Cisplatina, que acabou sendo mesmo ocupada pelo Brasil. O Uruguai fez parte do Brasil durante um certo tempo, né? Como diz o Érico Veríssimo, os alemães ensinaram os brasileiros e os luso-brasileiros, os açorianos, a muitas coisas, dentre eles as benesses do trabalho livre, porque eles vinham já num projeto de substituição da mão de obra escravizada, né, porque a Leopoldina era contra a escravização, o próprio Dom Pedro I seria também contra a escravização e foi derrubado. Foi forçado a abdicar em 7 de abril de 1831, também porque havia deixado claro para a Assembleia Constituinte, a Assembleia já tinha sido dissolvida, deixou claro para
para a Câmara e para o Senado que ele iria sim abolir a escravidão. A vinda desses imigrantes fazia parte dessa substituição da mão de obra escravizada e também num projeto da Leopoldina de branqueamento do Brasil, né? Esses caras, esses imigrantes, vieram muito do Vale do Reno, né? O rio que imita o Reno. O Viana Mug escreveu um livro com esse título, dizendo que o Rio dos Sinos imitava o Reno, né? Não há praticamente nenhum comparativo, inclusive hidrológico, né? Geográfico, geológico do Reno, esse rio soberbo, com esse rio de dimensões diminutas, não menos sagrado e maravilhoso, né? Que era um rio límpido, né? Quando os alemães chegaram, e aliás foram os próprios curtumes dos alemães que deram início à poluição do Rio dos Sinos, que hoje é um rio de classe 4, né? Rio de classe 1 são os rios realmente límpidos, praticamente não os há mais no Brasil. Rios de classe 2 são rios que ainda podem ter a sua água tratada e tarará. Rios de classe 3 são rios poluídos, e rios de classe 4 são rios extremamente poluídos, como é o Gravataí, né, que separava inclusive Porto Alegre da região que viria a ser essa região colonial, e o próprio Rio dos Sinos, né? Esses caras chegam e, embora tivessem sido abandonados, o Império Brasileiro deu a eles aquilo que sempre havia negado aos seus próprios súditos, aos luso-brasileiros: terra, e claro que mais ainda aos escravizados, que jamais teriam terra. Eram terras devolutas. E depois o próprio José Bonifácio alteraria, gostaria de ter podido alterar a lei das terras devolutas, mas também esse projeto foi barrado. E só em 1850 que a lei das sesmarias e das terras devolutas é derrubada, para criar a propriedade privada da terra no Brasil, que daria início a um projeto altamente exclusivista, como todos os projetos de desenvolvimento brasileiros, concentrando a terra na mão dos grandes proprietários e impedindo pessoas, inclusive, de certa forma, os alemães que ainda não tinham florescido, de possuírem suas propriedades. Alguns deles já as tinham porque tinham um ganho nesse processo, né? Quando você estuda a história do trabalho e da indústria no Rio Grande do Sul, fica clara a gigantesca, a enorme contribuição que esses alemães deram ao sul do Brasil. É claro que eles ainda estão eivados até hoje de preconceitos do tipo assim, alemães racistas, alemães com autoritários, alemães com recaídas nazistas. Mas não é exatamente assim. É óbvio que havia em alguns deles esse germe do autoritarismo, mas é óbvio que havia também neles, especialmente os vindos do sul da Alemanha, uma disposição muito mais progressista, digamos assim, né? Os alemães também trouxeram o esporte aqui para o sul do Brasil e para Porto Alegre, né? O ciclismo e o remo, que eram os principais esportes na virada do século XIX para o século XVIII, né? A ginástica, né? A Sojipa, eles criaram a Sociedade Ginástica Porto-Alegrense, foi tudo introduzidas por eles. De certa forma, o futebol também, embora haja uma falácia nojenta e repugnante, uma narrativa espúria e escrota, espalhada por um time muito racista que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, um time da cor vermelha, bem racista nas suas origens. Tanto é que o mais importante negro no sentido cultural do Rio Grande do Sul, o Lupicínio Rodrigues, era bem gremista por causa do pai dele e por causa do próprio conhecimento que ele tinha de um certo time de cor vermelha que foi contra a Liga da Canela Preta e que foi contra que times que tivessem negros jogassem o campeonato gaúcho. Ao contrário do Grêmio, que essa narrativa espalha que foi um time alemão, criado por alemães
E embora alemães tivessem ajudado a criar o Grêmio foi fundado em 1903 por o primeiro time a ser fundado em Porto Alegre, um dos primeiros do Brasil, fundado por luso-brasileiros, comerciantes luso-brasileiros e alguns comerciantes alemães. Essa mesma narrativa espúria, escrota, espalhada por outro time, diz que a ata de fundação do Grêmio era escrita em alemão, o que é uma falácia vergonhosa. Mas esse é outro assunto, porque os alemães foram muito responsáveis pelo advento do futebol e do próprio Grêmio. No Rio Grande do Sul, eles criaram um time chamado Fußball, né, que foi fundado no mesmo dia que o Grêmio, 15 de setembro de 1903, e que é o primeiro e talvez único rival que o Grêmio já teve na vida, o Fußball, né, que era um time, esse sim, praticamente só de alemães. Mas o ciclismo, como eu já falei, o remo, né, várias agremiações, vários clubes, o Grêmio Náutico União, né, a Sojipa, foram criados por alemães. Os alemães incrementaram enormemente a dívida do Rio Grande do Sul, cultural e econômica com os alemães, é virtualmente impagável, né? É óbvio que, como tudo na vida, tem os dois lados. Tanto é que foi lançado muito apropriadamente esse ano, o ano dos 200 anos da imigração alemã, esse livro do Gilson Camargo e da Dominga Menezes, chamado Invisíveis, o lugar dos indígenas e dos negros na história da imigração alemã. Tu pode imaginar qual foi o lugar que indígenas e negros tiveram na imigração alemã, né? Um lugar de exclusão, um lugar de violência, um lugar de supressão. Agora, e qual é o papel dos negros indígenas na história da imigração portuguesa para o Brasil? Qual é o papel dos negros e indígenas na história da imigração italiana para o Brasil? É sempre o mesmo, de exclusão. De exclusão. O que não significa dizer que, em vários sentidos, esses alemães e esses italianos não fossem eles próprios frutos da exclusão. Porque sim, eles foram praticamente enxotados da Europa, especialmente no caso dos alemães, né? Era uma Europa devastada pelas guerras napoleônicas. Aliás, né, é realmente inacreditável o papel que o Napoleão tem na história do Brasil, porque o Dom João VI, fugindo de Portugal, ainda não era Dom João VI, era o príncipe do regente Dom João, e a família real vieram para o Brasil, né, em 1808, desembarcaram em 8 de março de 1808, no Rio de Janeiro, justamente fugindo do Napoleão. Né? E a devastação que o Napoleão causa na Europa e na Prússia, né, que ele invade, foram, de certa forma, diretamente responsáveis por esse ciclo migratório. Esse ciclo migratório foi planejado e pensado pelo José Bonifácio, né? Fiz há pouco um episódio chamando o maior político brasileiro, mesmo que ele tivesse muitos defeitos, e pela Leopoldina, né, que eram contrários ao trabalho escravizado de africanos e que, claro, tinham um viés racista de branqueamento do sul do Brasil, né? Não que o sul do Brasil seja como as pessoas acham, né? Eventualmente, até recentemente, o Lula, sempre com aquelas suas declarações fabulosas, tipo assim, se um corintiano bater numa mulher, não é tão grave. Quase ele disse isso, né? Falando que tem o vigor sexual de alguém que tem 20 anos de idade, repetindo, portanto, o que disse o infame antecessor dele na presidência do Brasil. O Lula veio ao Rio Grande do Sul durante a tragédia aí climática, né, dessa enchente, e disse: não sabia que tinha tanto negro no Rio Grande do Sul. Vai te informar! Né? O Rio Grande do Sul é um estado que também deve muito à cultura africana e aos negros, que deve imensamente à herança indígena. Tanto é que o gaúcho, talvez você já tenha visto meus episódios sobre a origem do gaúcho, o gaúcho é basicamente um índio velho, o gaúcho é um charrua, né? O gaúcho está diretamente ligado, o gaúcho lá do Pampa, né, que não tem tanto a ver assim com esse outro lado do Rio Grande do Sul, né, que começa de Porto Alegre para o norte, que é o lado da imigração, né, da imigração alemã e depois da imigração italiana. Então, cara, é tudo uma teia histórica, épica, dinâmica, intensa e trágica, porque de alguma forma a história inicial desses alemães também teve pitadas de tragédia, né?
Só que eles foram capazes de reinventar, de recriar as suas próprias vidas aqui no Rio Grande do Sul com uma altivez, com uma força de trabalho, com uma concentração que só alemão tem. Só alemão tem. A gente tem que saudar o que os alemães têm de melhor, e eles têm muito de melhor. Tanto é que hoje a Alemanha é o país que recebe, provavelmente no mundo, o maior número de imigrantes na história. É o país menos fechado para alemães, para imigrantes, para refugiados. Né? Durante o governo da Angela Merkel foi impressionante. A Alemanha não tem cerca. Né? A Alemanha reconstruiu em todos os sentidos, inclusive espiritualmente, filosoficamente, moralmente, eticamente, depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, o preconceito contra os alemães, que talvez como todo preconceito tenha uma base real, ele é basicamente um preconceito, e como todo preconceito é equivocado e escroto, que nem o preconceito que envolve o fato de que o Grêmio é um time racista, né? As origens do racismo no futebol no Rio Grande do Sul estão mais próximas do Guaíba do que do Grêmio, né? Mas esse é outro assunto, é um assunto que me exalta, né? E eu prefiro aqui não me exaltar, mas exaltar essa incrível contribuição que os alemães deram para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, né? Porque o primeiro projeto imigratório foi para a Bahia em 1813, né? Deu errado, depois para o Espírito Santo, né? E também teve uma colônia em Nova Friburgo, uma colônia de suíços, no qual mais uma vez o Brasil agiu de uma forma absolutamente incompetente, corrupta e ineficiente, tanto é que muitos dos suíços foram embora, né? Então a história do mundo é uma história de globalização, é uma história de trocas, é uma história de imigração. Os humanos sempre imigraram, saíram da África caminhando a pé para conquistar o globo, para o bem e para o mal. E qual é o mal? O mal é um desacerto, é um descompasso entre as atividades humanas e as atividades ambientais e o meio ambiente. Né? Durante muito tempo o meio ambiente foi visto como um inimigo a ser domado. Isso tem que se modificar. Essa enchente, essa tragédia climática, né, que faz com que eu tenha feito essa série, que se encerra agora, para dar início a uma série sobre as Olimpíadas, sobre o papel do Brasil nas Olimpíadas, sobre a história das Olimpíadas. Inclusive gostaria de falar sobre as Olimpíadas na Grécia Antiga, embora esse seja um canal centrado no Brasil, né? É uma história múltipla, multicultural, dinâmica, intensa, majestática e também trágica, como é a própria humanidade. Essas regiões foram duramente atingidas pela tragédia e eu encerro esse episódio e esse ciclo do SOS-RS dizendo que sim, o Rio Grande do Sul ainda precisa de ajuda. E para aqueles que de vez em quando vêm aqui dizer, se fosse um país separado, né? O Rio Grande do Sul tentou se separar justamente em 1835, tentou se separar pelo que o Brasil tinha de pior, não pelo que o Rio Grande do Sul tinha de pior, pelo centralismo rapinante da corte, que sempre prejudicou o Rio Grande do Sul, de certa forma ainda prejudica, né? Então, tudo está misturado, tudo está unido, tudo é uno. E enquanto a gente não tiver essa visão holística da história e não estabelecermos uma relação mais transcendente com o meio ambiente, com o Rio dos Sinos, com o Rio Gravataí, com o Rio Caí, com as planícies de inundação desses rios e com os rios que nascem na serra, a gente vai continuar podendo a cada minuto ser vítima de uma tragédia climática. E enquanto a decisão de combater o aquecimento global causado pelos humanos não for um consenso da humanidade, também nisso, a Alemanha de hoje está na liderança do processo de combater o aquecimento global. Então é isso aí. Obrigado para todos aqueles que acompanharam essa série e que ajudaram o Rio Grande do Sul no SOS-RS, que aliás é o nome de um site, ou no paraquemdoar.com.br. O Rio Grande do Sul ainda está em processo de reconstrução.
Mas, como sempre, o Rio Grande do Sul continuará imortal, imortal, tricolor. O Rio Grande do Sul é tricolor, não é tricolor? Verde, amarelo e aquela outra cor cuja origem semântica vem da palavra verme, não é culpa minha, né? Vermelho vem de verme. É o que explica a etimologia. Todo o equilíbrio, toda a generosidade. E, aliás, não nos emprestaram o estádio, mas a gente não quer aquele estádio. É isso aí, falou. Aquele estádio, inclusive, né? Tanta eliminação, uma atrás da outra, né? Viva a rivalidade! Viva a rivalidade interna e externa do Rio Grande do Sul para com o mundo. Tchau!